O sol mal havia despontado no horizonte de Minas Gerais, tingindo de dourado os contornos da Serra Dourada e banhando os cafezais que se estendiam como um tapete verdejante. Para Lucas, no entanto, aquela paisagem matinal não passava de um cenário melancólico para a desordem em sua mente. Ele estava sentado à beira de um pequeno açude no quintal de sua casa, observando a água parada enquanto tentava aliviar o peso esmagador em seu peito. De dentro da modesta casa de tijolos, o som de uma tosse seca e profunda ecoou. Era seu pai, o seu Jorge, que há uma semana jazia fraco na cama. A doença pulmonar, agravada pela poeira da roça, consumia seu corpo magro dia após dia. Ao seu lado, sua mãe, Dona Maria, parecia envelhecer anos a cada amanhecer, o cansaço vincando seu rosto. Era uma família simples que nunca teve muito, mas também nunca havia chegado a um desespero como aquele. Tudo mudou quando as dívidas começaram a se acumular. O custo do tratamento de seu Jorge e a hipoteca das terras da família, agora nas mãos de Dona Esmeralda, a poderosa latifundiária da região, colocaram a família de Lucas à beira da ruína. Vamos ter que vender a casa, meu filho, se o dinheiro não aparecer, dissera Dona Maria na noite anterior, a voz embargada. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas enquanto ela olhava para Lucas. Eu sei que é difícil, mas não temos outra escolha. Lucas apertou a xícara de café quente entre as mãos. Ele sabia o que estava por vir. Alguns dias antes, Dona Esmeralda, a proprietária de quase metade do município e dona do casarão imponente que se erguia no topo da colina mais alta, visitara-os. A viúva, temida e respeitada em igual medida, trouxera consigo uma proposta tão inesperada quanto cruel. Ela se ofereceu para perdoar todas as dívidas e garantir o tratamento de seu Jorge, mas com uma condição: Lucas teria que se casar com ela. A ideia de se casar com uma mulher que tinha o triplo de sua idade não era apenas surreal, parecia uma sentença. No entanto, ao olhar para a realidade de sua família, o pai doente, a mãe exausta e a irmã mais nova que ainda tinham um futuro pela frente, ele percebeu que suas opções eram quase nulas. Dona Esmeralda não era uma mulher de sentimentalismos. Aos 60 e poucos anos, era conhecida como uma viúva de ferro, que administrava o império deixado por seu falecido marido com uma eficiência fria e implacável. Vivia sozinha em seu casarão colonial, cercada por empregados que a temiam mais do que a respeitavam. As fofocas na cidade corriam soltas sobre sua vida reclusa e sua fortuna aparentemente inesgotável. Quando a proposta bizarra se espalhou como fogo em palha seca pela cidade, muitos se perguntaram por que uma mulher tão rica e poderosa escolheria um jovem humilde como Lucas. Ele próprio sentia que aquilo não era um desejo por companhia, mas algo mais sombrio. Talvez uma sede de controle, ou o desejo de ostentar seu poder de uma forma que ninguém mais poderia. Eu não preciso de amor, rapaz, ela lhe dissera numa tarde, quando se encontraram na sala de visitas abafada da casa dela, que cheirava a madeira antiga e cera de carnaúba. Eu preciso de alguém que me acompanhe na minha velhice. E você, Lucas, é a escolha perfeita. Jovem, forte e, acima de tudo, desesperado. Lucas abaixou a cabeça, lutando para conter a raiva e a frustração. Como aquela mulher podia ser tão calculista? Como podia tratar o casamento como uma mera transação comercial? Mas então, ao ouvir a tosse violenta do pai vinda do quarto e ver o rosto cansado da mãe, ele soube que não podia recusar. Aquilo não era sobre ele. Era sobre sua família. Naquela noite, Lucas ficou acordado até tarde, debruçado sobre a mesa da cozinha, examinando o contrato que os advogados de Dona Esmeralda haviam redigido. Cada cláusula parecia um grilhão, prendendo-o a uma vida que ele não queria. Ele se perguntava se estava vendendo sua alma, se algum dia encontraria a felicidade. Mas quando ouviu os passos lentos da mãe se aproximando de seu quarto, ele soube que não tinha outra escolha. Ele assinaria aquele maldito contrato. No dia seguinte, a notícia do casamento de Lucas e Dona Esmeralda se tornou o único assunto em Serra Dourada. Alguns cochichavam com pena, outros com desprezo, e a maioria apenas balançava a cabeça, incrédula. Para Lucas, o mundo havia se tornado cinza. Ele sabia que estava entrando em um casamento de conveniência, uma união sem amor, construída sobre a obrigação.
Mas, no fundo de seu coração, uma pequena centelha de esperança teimava em brilhar. Ele acreditava que de alguma forma encontraria uma saída. O casamento foi marcado. Enquanto a cidade se preparava para o evento mais estranho do ano, Lucas se preparava para uma batalha mental. Seu coração se tornava mais vazio a cada dia, mas ele sabia que não podia desistir. Não até que encontrasse uma maneira de libertar a si mesmo e sua família das garras daquela mulher. Em meio a todo aquele desespero, havia algo que ele ainda não sabia: o destino estava tecendo um fio inesperado em sua história. Um encontro com uma jovem florista chamada Sofia o levaria a um amor verdadeiro e a um conflito muito maior do que ele jamais poderia ter imaginado. Após o casamento, a vida de Lucas mudou drasticamente. Ele agora morava no imenso casarão colonial de Dona Esmeralda, cercado por um luxo que nunca antes conhecera. Tinha roupas caras, comida farta e acesso a confortos que pareciam saídos de um filme. No entanto, apesar de toda a opulência material, sua alma se sentia cada vez mais vazia. A presença fria de Esmeralda e sua natureza possessiva o faziam se sentir como um pássaro numa gaiola de ouro. Numa manhã de sábado, para escapar da rotina sufocante, Lucas decidiu ir à feira livre da cidade. Ele precisava de um respiro, de um vislumbre da vida normal que havia deixado para trás. A feira era um turbilhão de cores, sons e cheiros. O aroma de pastel frito misturava-se ao perfume das frutas frescas e das ervas. O barulho das negociações e as risadas dos feirantes criavam uma sinfonia caótica e vibrante. Foi em meio a essa confusão que seus olhos encontraram os dela. Sofia. Ela era a personificação da simplicidade e da beleza natural, com um sorriso que irradiava um calor genuíno. Ela estava vendendo flores em uma pequena barraca, arranjando buquês de margaridas e girassóis. Quando seus olhares se cruzaram, algo estranho, mas reconfortante aconteceu. Lucas sentiu como se tivesse encontrado um oásis no meio de seu deserto particular. Vai querer uma flor, moço? Perguntou Sofia com uma voz melodiosa, percebendo que ele a encarava fixamente. Lucas saiu de seu devaneio e sorriu, um sorriso tímido que ele não dava há muito tempo. Sim, eu quero. Pode me recomendar alguma? Sofia riu, um som cristalino que pareceu clarear o dia. Ela começou a falar sobre os tipos de flores que vendia, explicando o significado de cada uma. A conversa fluiu com uma naturalidade surpreendente. O tempo passou sem que eles percebessem. Lucas sentiu-se à vontade falando com ela, uma sensação que se tornará rara em sua vida recente. Alguns dias depois, Lucas voltou à feira, usando a desculpa de que precisava comprar mais flores. Desta vez, ele levava consigo um pequeno caderno de anotações que costumava usar para escrever seus pensamentos e desabafos. Quando Sofia ouviu, ela comentou: "Você gosta de escrever?" "É só um jeito de organizar as ideias", ele respondeu, sentindo-se um pouco exposto. "Às vezes parece que se eu não colocar no papel, minha cabeça explode." "Eu entendo", disse ela, seus olhos mostrando uma empatia profunda. Havia algo na maneira como ela o olhava, uma compreensão que parecia ir além das palavras. Lucas sentiu uma conexão instantânea, a sensação de que ela via além da fachada que ele era obrigado a manter. Ele notou que, apesar de seu sorriso constante, havia uma sombra de tristeza em seus olhos, como se ela também carregasse seus próprios fardos. "Sabe, eu também já me senti assim", ela confessou em voz baixa. "Como se a vida só te desse escolhas difíceis." Quando Lucas tentou perguntar mais sobre o passado dela, Sofia se esquivou delicadamente. "Desculpe, ainda não estou pronta para falar sobre isso", disse ela com um sorriso agridoce. "Mas se precisar de uma amiga para conversar, eu estou aqui." Com o tempo, os encontros entre Lucas e Sofia se tornaram mais frequentes. Eles se encontravam na feira ou às margens do riacho que cortava a cidade, um lugar tranquilo onde podiam conversar sem medo de serem vistos. Cada conversa os aproximava mais. Lucas se abriu sobre seu casamento forçado, sobre o sacrifício que fez por sua família e sobre a solidão que sentia no casarão. Sofia ouvia com atenção, oferecendo um conforto que ele não encontrava em nenhum outro lugar. "Eu não consigo parar de me encontrar com você, Sofia", ele confessou um dia,
enquanto observavam o fluxo suave do riacho. Você é a única pessoa que me faz sentir livre. Lucas segurou a mão dela, olhando em seus olhos com uma convicção recém-descoberta. Nós vamos encontrar uma saída para tudo isso. Eu prometo. No entanto, quanto mais próximo o relacionamento deles se tornava, mais segredos pareciam emergir. Um dia, enquanto estavam sentados sob a sombra de uma mangueira, Lucas notou uma cicatriz desbotada no pulso de Sofia. Ele perguntou sem pensar muito: de onde é isso? Sofia puxou a mão rapidamente, cobrindo a marca com a manga da blusa. Não é nada, disse ela, a voz subitamente nervosa. Foi só um acidente bobo. Lucas não ficou convencido, mas decidiu não pressioná-la. Sua desconfiança, porém, cresceu quando percebeu que Sofia evitava consistentemente qualquer pergunta sobre sua família. Quando ele perguntava se ela tinha pais ou irmãos, ela respondia de forma vaga. Não sou próxima da minha família, era tudo o que ela dizia. Apesar dos mistérios, Lucas sentia que havia algo de muito real e profundo entre eles. Ele estava se apaixonando por Sofia e sabia que o sentimento era recíproco. Decidiram manter seu relacionamento em segredo, sabendo que se Dona Esmeralda descobrisse, as consequências seriam terríveis. Para o mundo, ele era o jovem marido da rica viúva. Mas em seus encontros secretos com Sofia, ele era apenas Lucas, um homem que havia encontrado o amor no lugar mais improvável. Ele ainda não sabia, mas a mulher por quem estava se apaixonando guardava um segredo que tinha o poder de destruir tudo ou de libertá-lo para sempre. O destino estava prestes a revelar sua carta mais chocante, e Lucas estava no centro de uma tempestade que mal começara. A revelação veio de forma abrupta e dolorosa. Numa tarde chuvosa, enquanto organizava alguns papéis antigos no escritório de Dona Esmeralda a seu pedido, Lucas encontrou um álbum de fotografias de couro gasto. Movido pela curiosidade, ele o abriu. As fotos amareladas mostravam uma Esmeralda mais jovem, ao lado de seu falecido marido e de um casal que ele não reconhecia. Virando a página, ele viu uma foto de uma menina pequena, com os mesmos olhos expressivos e o mesmo sorriso caloroso de Sofia. A legenda, escrita em uma caligrafia elegante, dizia: "Minha querida neta Sofia." O mundo de Lucas desmoronou. Sofia era a neta da mulher que havia arruinado sua vida. Sua mente começou a girar, febril. Todas as conversas, todos os momentos que compartilharam, agora pareciam uma farsa. Cada palavra que Sofia disse sobre sua família distante agora soava como uma mentira calculada. Como ela pôde não mencionar que era neta de Dona Esmeralda? Ela sabia desde o início quem ele era? Tudo aquilo fazia parte de um plano doentio? A raiva borbulhou em seu peito, quente e amarga. Ele queria ir até Sofia e exigir uma explicação. Mas também tinha medo. Medo de ouvir uma resposta que despedaçaria o pouco que restava de seu coração. No dia seguinte, Lucas encontrou Sofia no lugar de sempre, às margens do riacho. O ar estava pesado com a tensão não dita. Ao ver o rosto dela, radiante como sempre, seu coração se partiu um pouco mais. Ele não sabia por onde começar. Mas quando Sofia percebeu a escuridão em sua expressão, ela perguntou imediatamente: "O que foi, Lucas? Você parece diferente." Ele respirou fundo, tirando do bolso a fotografia que havia pegado do álbum. "Eu encontrei isto ontem." "Me explique", disse ele, a voz fria e cortante como vidro. O rosto de Sofia empalideceu, seus olhos se arregalando em choque. Ela tentou falar, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. "Você é neta dela", continuou Lucas, a voz tremendo com uma mistura de emoções. "Por que você não me contou? Por que mentiu para mim?" Sofia finalmente abaixou a cabeça, e as lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Eu queria te contar", disse ela em voz baixa. "Mas eu tive medo. Medo que você me odiasse." "Como eu não poderia te odiar?", retrucou Lucas, a voz se elevando. "Você sabe quem eu sou. Você sabe que eu sou casado com a sua avó. Você sabe de tudo que ela me fez passar. É por isso que eu não podia contar.
Ela explodiu, finalmente olhando para ele, os olhos cheios de dor. Eu odeio o que ela fez com você, Lucas. Eu odeio o que ela representa. Eu fugi de casa há 2 anos para escapar do controle dela. Ela tentou me forçar a um casamento arranjado, assim como fez com você. Eu a desprezo mais do que você imagina. Lucas ficou mudo. As palavras de Sofia o atingiram com a força de um soco. Se ela se opunha tanto à avó, por que manter sua identidade em segredo? Ele ainda não conseguia acreditar nela completamente. Sofia percebeu a dúvida em seus olhos. Ela se aproximou, a voz agora um sussurro desesperado. Quando eu te conheci na feira, eu não sabia quem você era. Eu só vi um homem com um olhar triste. Levei semanas para descobrir que você era o novo marido dela. Eu fiquei arrasada. Pensei em me afastar, mas não consegui. Estar com você era a única coisa boa na minha vida. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Eu sei que errei em não contar, mas eu estava apavorada. Apavorada de te perder. Mas agora eu sei que não podemos continuar assim. Nós temos que lutar contra ela. Juntos. Ela então revelou seu maior segredo. Antes de fugir, ela encontrou uma série de documentos no antigo escritório de seu avô. Eram registros de transações ilegais, evasão fiscal e escrituras de terras adquiridas de forma fraudulenta por Esmeralda. Ela nunca entra naquele escritório, explicou Sofia. Acha que está assombrado pelo espírito do meu avô. Os documentos estão lá. São a nossa única arma. Lucas ouvia, o coração em tumulto. Ele sabia que Sofia não era sua inimiga. Mas o fato de que eles vinham de lados opostos de um conflito tão doloroso tornava tudo incrivelmente complicado. O caminho à frente não seria fácil. Se Esmeralda descobrisse sobre eles, as consequências seriam devastadoras. No entanto, eles também sabiam que não podiam desistir um do outro. Eu vou te ajudar a lutar contra a minha avó, disse Sofia com uma firmeza recém-encontrada. Eu conheço os segredos dela. Coisas que podemos usar para derrubá-la. Lucas olhou para Sofia, uma mistura de admiração e hesitação em seu olhar. Você tem certeza? Se falharmos, podemos perder tudo. Eu já perdi tudo quando decidi fugir de casa, ela respondeu, os olhos brilhando com determinação. Agora é a hora de recuperar o que é nosso por direito. Nossa liberdade. Naquela tarde, à beira do riacho, eles selaram um pacto. Eles não seriam mais vítimas das circunstâncias. Eles seriam os arquitetos de seu próprio destino. O plano era arriscado. Eles precisavam recuperar os documentos e confrontar Dona Esmeralda. Sabiam que o inimigo era poderoso e impiedoso, mas pela primeira vez, Lucas não se sentia sozinho em sua luta. Ele tinha Sofia. E juntos eles estavam prontos para enfrentar a tempestade, sem saber que por trás de todos os planos, havia um segredo ainda mais profundo, algo que mudaria o jogo para sempre. Após descobrirem a verdade um sobre o outro e com a existência dos documentos como sua principal arma, Lucas e Sofia começaram a traçar sua estratégia com extremo cuidado. Eles sabiam que enfrentar Dona Esmeralda não seria uma tarefa simples. A mulher era uma figura de poder que não hesitaria em usar sua fortuna e influência para esmagar qualquer um que ousasse desafiá-la. Mas desta vez, Lucas e Sofia tinham algo que poderia fazê-la desmoronar, provas concretas das práticas ilegais que ela mantinha escondidas por anos. Precisamos garantir que cada passo seja calculado, disse Sofia numa noite, enquanto se encontravam em um velho galpão abandonado na periferia da cidade, seu esconderijo secreto. Um único erro, e minha avó vai nos destruir. Lucas assentiu, o rosto sério sob a luz fraca de um lampião. Eu sei. Mas eu não posso continuar vivendo assim. Preciso acabar com isso. Pela minha família, por você e por mim. Eles concordaram em não levar os documentos diretamente à polícia. Seria arriscado demais. Esmeralda tinha contatos em todos os lugares e poderia facilmente abafar a investigação. Em vez disso, o plano era usá-los como alavanca.
Eles confrontariam Esmeralda em particular, exigindo que ela anulasse o casamento e perdoasse a dívida da família de Lucas. A ameaça de expor seus crimes ao público e a Receita Federal seria a carta na manga. O dia determinado finalmente chegou. A tensão era palpável. Lucas foi até o casarão, levando consigo uma pasta contendo cópias dos documentos mais incriminadores. Sofia esperava do lado de fora, escondida entre as árvores do vasto jardim, para o caso de algo dar errado. O coração de Lucas batia descontroladamente enquanto ele entrava na imensa sala de visitas, onde Esmeralda estava sentada, lendo um livro com uma calma glacial. "O que você quer, Lucas?" ela perguntou com seu tom frio habitual, sem nem mesmo erguer os olhos do livro. "Você raramente vem aqui sem ser chamado." Lucas colocou a pasta sobre a mesa de centro polida. "Eu vim para acabar com esta farsa." Esmeralda finalmente olhou para ele, uma sobrancelha arqueada em desdém. "Do que você está falando?" "Deste casamento." "Desta prisão", disse ele, a voz firme. "Eu sei sobre seus negócios. Sobre as terras que você roubou, sobre os impostos que você sonegou. Está tudo aqui." Ele abriu a pasta revelando os papéis. "Eu quero que você anule nosso casamento e liberte minha família da dívida. Senão, tudo isso vai para a imprensa e para a polícia amanhã de manhã." Esmeralda soltou uma risada seca e desdenhosa, seus olhos se estreitando. "Você acha que pode me ameaçar? Você é um garoto do interior, tolo e ingênuo?" Mas quando Lucas espalhou os documentos sobre a mesa, a expressão dela mudou. Ela reconheceu as assinaturas, os números, os esquemas. Seu rosto, antes uma máscara de arrogância, se contorceu em uma fúria mal contida. Ela se levantou, os olhos fascando. "Onde você conseguiu isso?" ela sibilou. "Isso não importa", respondeu Lucas. "O que importa é que eu sei a verdade." Nesse exato momento, a porta da sala se abriu e Sofia entrou. A visão da neta ali, ao lado de Lucas, foi o golpe final para Esmeralda. A traição era evidente em seu rosto. "Você!" ela gritou para Sofia, a voz cheia de veneno. "Sua ingrata! Depois de tudo que eu fiz por você!" "Você não fez nada por mim", vovó respondeu Sofia, a voz calma, mas firme. "Você só tentou me controlar. Você usou Lucas e a família dele para satisfazer sua própria ambição. Mas acabou. Eu sei que você está errada, e se não anular este casamento, eu mesma farei questão de que todos em Serra Dourada saibam quem você realmente é." A atmosfera na sala ficou pesada, carregada de ódio e ressentimento. Lucas e Sofia permaneceram firmes, um ao lado do outro, enfrentando a tirana. Após um silêncio que pareceu uma eternidade, Esmeralda finalmente cedeu. Ela caiu de volta em sua poltrona, o rosto marcado pela derrota. "Tudo bem", disse ela, a voz baixa, mas cheia de rancor. "Eu vou anular o casamento. Vou rasgar a promissória da sua família. Mas saiam da minha casa. E você, Sofia, nunca mais me procure. Para mim, você está morta." Nos dias seguintes, a promessa foi cumprida. O casamento foi oficialmente anulado. Os documentos que prendiam a família de Lucas foram destruídos, e eles puderam finalmente respirar aliviados. Mas a vitória teve seu preço. A relação de Sofia com sua avó foi irremediavelmente destruída, e ela decidiu deixar o casarão para sempre. Lucas e Sofia começaram a construir uma nova vida juntos. Eles sabiam que o caminho ainda seria longo e que os riscos ainda poderiam existir. Mas em meio a todos os desafios, eles encontraram uma nova força. Uma força que nascia do amor e da coragem de lutar contra a injustiça. No entanto, por trás de toda a felicidade, uma dúvida persistia: Esmeralda havia realmente se rendido, ou aquilo era apenas o começo de um jogo novo e mais perigoso? Com a anulação do casamento, a vida de Lucas se transformou completamente. Sua família estava finalmente livre da dívida que os assombrava. Seu pai, seu Jorge, com o tratamento adequado e a paz de espírito restaurada, começou a se recuperar lentamente. Sua mãe, Dona Maria, conseguiu um novo emprego em uma pequena mercearia na cidade,
e sua irmã mais nova, antes sempre ansiosa, voltou a sorrir. Para Lucas, no entanto, a maior felicidade não era apenas a libertação de sua família, mas o futuro que ele agora podia construir com Sofia. Eles decidiram deixar Serra Dourada para trás, para escapar das memórias dolorosas e da sombra de Dona Esmeralda. Mudaram-se para Belo Horizonte, a capital, onde alugaram um pequeno apartamento em um bairro tranquilo. Era um lugar modesto, mas para eles, era um palácio de liberdade. Todas as manhãs, sentavam-se na pequena varanda desfrutando de uma xícara de café quente, sem mais regras ou pressões. Eu nunca imaginei que sentiria uma liberdade como esta, disse Lucas um dia, seu sorriso largo e genuíno. Obrigado por ficar ao meu lado, apesar de tudo. Sofia sorriu, segurando sua mão. Nós começamos tudo isso juntos. E eu sei que, aconteça o que acontecer, sempre apoiaremos um ao outro. No entanto, mesmo tentando esquecer o passado, a sombra de Dona Esmeralda ainda pairava sobre eles. Algumas semanas após a mudança, Lucas recebeu uma carta estranha, sem remetente. Dentro, uma única frase escrita em letras recortadas de jornais fez seu sangue gelar. Vocês acham que acabou? Isso é apenas o começo. Ele imediatamente mostrou a carta a Sofia. Por um momento o medo voltou. Mas então eles se lembraram de tudo pelo que haviam passado. É só uma tentativa de nos assustar, disse Lucas, tentando convencer a si mesmo tanto quanto a ela. Ela perdeu. Ela não vai nos machucar. Sofia assentiu, embora seus olhos ainda refletissem uma ponta de preocupação. Eles decidiram permanecer vigilantes, mas não permitiriam que a ameaça destruísse a felicidade que haviam conquistado com tanto esforço. Meses se passaram sem qualquer outro sinal de Esmeralda. Aos poucos, Lucas e Sofia começaram a sentir que estavam verdadeiramente livres. Eles construíram uma nova rotina, explorando a cidade, trabalhando e planejando o futuro. Lucas conseguiu um emprego como redator freelancer, enquanto Sofia começou a trabalhar em uma pequena floricultura no centro da cidade. Viviam de forma simples, mas plena. Numa noite estrelada, sentados à beira de um pequeno lago no parque da cidade, Lucas refletiu sobre sua jornada. Eu nunca pensei que encontraria o amor verdadeiro na situação mais improvável, disse ele, olhando para Sofia. Você foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Sofia sorriu, seus olhos brilhando à luz do luar. Eu também nunca imaginei que encontraria alguém como você. Você me deu coragem para enfrentar todos os meus medos. Eles deram as mãos, sentindo uma paz que nunca haviam conhecido antes. Um ano depois, a notícia chegou através de um portal de notícias online. Dona Esmeralda estava sendo investigada por um grande esquema de fraude fiscal e manipulação de terras. Os documentos que Lucas e Sofia haviam usado contra ela finalmente vieram à tona através de uma denúncia anônima, desencadeando uma investigação completa. Embora Esmeralda, com seu dinheiro e influência, tenha conseguido evitar a prisão, sua reputação foi destruída. Ela perdeu grande parte de seus bens e foi forçada a viver uma vida reclusa e desonrada, longe do poder que tanto amava. Ao ler a notícia, Lucas não sentiu alegria ou satisfação, mas um profundo alívio. Ele sabia que Esmeralda finalmente havia recebido as consequências de seus atos, mas mais importante, ela não tinha mais o poder de destruir a vida de ninguém. Finalmente acabou, disse Lucas a Sofia naquela noite. Podemos seguir em frente sem ter que olhar para trás. Sofia assentiu e o abraçou com força. Nós passamos pela pior das tempestades. Agora é hora de aproveitar o céu claro. Alguns anos depois, Lucas e Sofia se casaram. A cerimônia foi simples, mas cheia de significado, com a presença apenas da família e dos amigos mais próximos. Naquele dia, Lucas sentiu que havia encontrado o verdadeiro amor, um amor que não foi imposto pelas circunstâncias, mas que floresceu da luta e do sacrifício. Eles compraram uma pequena casa no subúrbio, com um jardim que Sofia encheu de flores. Lucas continuou sua carreira de escritor e conseguiu publicar seu primeiro romance, inspirado em sua própria jornada de vida. Sofia abriu sua própria floricultura, que rapidamente se tornou a favorita do bairro. Ao final da história, Lucas está sentado na varanda de sua casa,
observando o pôr do sol ao lado de Sofia. Ele reflete sobre seu caminho, de um jovem preso em um casamento forçado a um homem que encontrou a felicidade através do amor e da luta. A vida é cheia de provações, disse ele em voz baixa. Mas por trás de cada provação, há sempre uma lição. E a minha maior lição foi que o amor verdadeiro não vem do que é fácil. Ele nasce da luta, do sacrifício e da coragem de lutar contra a injustiça. Sofia sorriu e descansou a cabeça em seu ombro. E eu sou grata por termos aprendido tudo isso juntos. Eles ficaram em silêncio, aproveitando o momento de paz pelo qual tanto lutaram. O sol se pôs lentamente, deixando um rastro de luz dourada no céu.